Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje, dia 8 de junho de 2026, estamos reunidos mais uma vez para essa conexão com a energia do Mestre, com as forças que orientam o despertar da consciência humana, esse amparo que Jesus nos oferece em nossa jornada aqui na Terra, para que possamos receber essa conexão, essa proteção e essa sustentação na noite de hoje, que traga para nós um direcionamento e também uma paz ao coração. A nossa fé se estende quando sentimos-nos conectados com o alto, sentimos-nos pertencentes a algo maior. Então, que possamos ter essa noção e essa compreensão na noite de hoje. Hoje, amigos, vamos fazer um evangelho mais breve. Estarei ausente de Guaraci no domingo. Esse evangelho está sendo gravado anteriormente e eu estarei retornando para a cidade, então não conseguirei fazer a live, a transmissão no horário. Então, hoje vamos fazer uma pequena, muito breve reflexão mesmo sobre uma temática que eu julguei importante talvez trazer aqui, que é sobre o auto-perdão, a auto-indulgência, não é? E na sequência vamos fazer uma breve meditação também para trabalhar essa questão. Permita-me agradecer a todos pela presença, não tenho como cumprimentá-los nominalmente, mas agradeço a todos por estarem aqui, nos reunindo, mantendo esse horário conosco. Eu faço sempre um esforço grande para não perder a regularidade dos evangelhos. Então, deixo essa mensagem gravada com o desejo que todos possam receber e se beneficiar nessa noite de domingo com essa reflexão e essa meditação. Vamos apenas pedir a presença do Mestre Jesus, que Ele possa sustentar nesse momento as nossas palavras, a nossa frequência, proteger o nosso lar e permitir que o nosso coração esteja estabilizado e conectado apenas com esse momento presente, para essa breve reflexão que possa nos conduzir a pensar sobre a nossa vida e o nosso caminho aqui na Terra. E que Ele inspire também as nossas palavras durante a meditação, nos ajudando a estabelecer essa conexão com a força do amor incondicional da fonte, que nos oferece o processo de cura e facilita, acelerando os nossos passos da jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe e nos conceda da sua paz nessa noite. Que assim seja. Ok, amigos, eu coloquei no título do Evangelho meditação de auto-perdão. Eu tenho percebido, isso na minha própria jornada pessoal, que muitas vezes a gente carrega pesos desnecessários de ressentimentos, de cobranças, até gerando um processo de autopunição ou autossabotagem, não é? Em relação à nossa própria energia, à nossa vida, por julgarmos que nós somos pequenos demais, fracos demais, incapazes de fazer algo de bom, não é? E isso gera para nós um atraso de jornada evolutiva. Tudo isso nasce, amigos, de crenças, não é, que foram sendo semeadas na história da humanidade, sobretudo no teor religioso, né, pelas religiões dominantes, de que o ser humano ele carrega pesos muito grandes, de que ele tem muito pecado, de que ele é muito imperfeito, de que a jornada de evolução é muito difícil, né? Até no movimento espírita a gente acaba reverberando essas crenças, dizendo que é muito difícil evoluir, que é muito difícil aprender as virtudes, que, enfim, se for na melhor das hipóteses, depois que morrer você ainda consegue ser resgatado, sabe? Aquelas coisas assim, sempre depreciando a nossa condição humana. E isso, amigos, gera para nós uma tendência muito grande de
julgarmos demasiadamente a nós mesmos. É como se a gente tivesse sempre com um grilhão ali, com uma corrente, com uma chibata pronta para soltar um golpe porque você errou. Então, nós temos muita pouca tolerância ao erro. Muitas vezes, para tratar isso, né, para reduzir o efeito desse psiquismo, a gente acaba justificando os nossos erros, não é? Então, quando a gente falha com alguma coisa ou a gente age de uma maneira imperfeita, a gente tende a ficar justificando para os outros e para nós mesmos, por que isso, por que aquilo outro, porque naquele dia isso, porque o outro fez isso e aquela coisa, fazendo aquele rodeio, aquela narrativa, com um propósito de reduzir, do teu ponto de vista, essa carga que você acha que carrega. Porque você associou o erro com uma culpa e a culpa como uma pena, com uma punição, com um castigo. Então, se você não reduzir a culpa, virá um castigo grande. Então, é como se fosse uma coisa inconsciente. Isso nos faz gastar muita energia aqui na encarnação com processos de reerguimento. Porque você erra e, em vez de aprender com o erro, você se lança ao chão remoendo o erro. Porque isso, meu Deus, errei, que culpa, e sente, e abaixa a vibração, a emoção baixa. Porque culpa, se ela é sustentada no campo energético, ela baixa muito a nossa frequência, abre campo para obsessão, aí você começa a atrair situações de dor na sua vida, atrai mais obsessão, mais problema, enfim, você entra numa descendente. E aí, às vezes, você gasta um tempo da sua vida e energia da sua encarnação naquela descida, não percebendo que o erro é apenas uma face da moeda, que da outra face está o acerto. E o erro, na verdade, é um acerto imperfeito. É como se fosse uma experiência que precisa ser aprimorada, mas nós a consideramos com um peso muito grande, né? com uma carga excessivamente grande. Isso gera em nós esse efeito de mantermos uma frequência muito oscilante, a nossa aura fica fragilizada, enfim, uma série de coisas. E quando a gente entra nesse movimento, por você baixar a frequência pela lei de cocriação, você começa a atrair experiências de dor, sofrimento e até de perturbação espiritual que não estavam programadas e talvez nem fossem necessárias para a sua jornada aqui na Terra. E aí você acaba tendo uma linha de tempo mais complicada. Isso, meus amigos, é bem o objetivo das forças contrárias. É o que elas desejam para nós aqui. Elas querem que a gente fique muito desatento, gastando muita energia com autopunição, com culpa, com penitência, com julgamento, com não sei o que, para a gente não dar atenção para a realidade mesmo do nosso potencial divino, que é um potencial muito grande, porque nós somos reflexos da fonte. Então, hoje vamos trabalhar na meditação o contrário, que é a visão de que nós temos o direito de errar. E isso não precisa gerar para nós a culpa. Isso gera para nós apenas a experiência. E aí, da experiência em experiência, você terá melhores condições de acertar. Qual de nós consegue, por exemplo, quando está aprendendo a andar de bicicleta, sair andando de primeira sem cair nenhuma vez? Ninguém consegue, porque faz parte do processo de você aprender a andar sem cair, você cair, porque é caindo que você percebe aonde o teu equilíbrio muscular do corpo, a projeção que você faz do movimento está inadequada. Então, se você não tiver aquela experiência, você não ajusta o prumo da sua rota. Então, o erro, ele é, na verdade, um aliado do processo evolutivo. Ele não é algo que precisamos temer. É algo que precisamos experienciar. Mas você não precisa parar naquela frequência. Então, vamos procurar na meditação fazer essa conexão com o amor infinito da fonte criadora para iluminar as nossas potências divinas
e remover esses conteúdos remanescentes de culpa, de penitência, de que eu sou muito ruim, porque eu fiz isso, eu estou sofrendo, estou pagando karma, estou não sei o quê. Tirar isso e abrir um campo de possibilidades. Quando Jesus disse assim, deixai vir a minhas criancinhas, ele estava mostrando-nos algo, porque ele falava que as crianças, quem se fizer como uma criança, entrará no reino de Deus, era a fala do mestre. Ele estava nos mostrando que a criança tinha algo de especial que favorecia o seu processo de ascensão. Entrar no reino de Deus é basicamente você se reconectar com a fonte, que é o desfecho da nossa jornada evolutiva. E qual que era essa facilidade das crianças? Elas eram abertas para a possibilidade de experienciar a vida. E aberta para a experiência indica ser aberta para acertar e aberta para errar. E as crianças erram com muita naturalidade e elas não prendem-se aos erros. Elas erram, caem, se tiver dor, chora, aí ela para de chorar, levanta e continua. E tenta de novo. E nesse processo ela aprende mais rápido. Os adultos, como eles criam uma série de melindres e máscaras de personalidade e aquele rodeio todo que a gente apronta, nós temos muito mais dificuldade de aprender as coisas. Porque você começa e erra, você já fala, isso não é para mim. Passando vergonha, eu não vou tentar porque os outros vão achar isso, aquilo outro, e você desiste. E você desiste porque acha que não pode errar, porque se você errar, você vai sofrer. Nós fizemos essa associação, não é? Que as crianças não têm. E aí o adulto, sobretudo o adulto que vai ficando mais idoso, pior ainda, porque aí ele fica mais rígido ainda quanto ao processo de aprendizado. Porque ele aglomera essas crenças e aí ele não se testa mais, ele não se permite mais e entra numa descendente mesmo. Ele decai vibratoriamente e acaba entrando em aprisionamento consciencial, que é exatamente o que as forças contrárias desejam. Então, quando nós conseguimos manter o olhar da criança, que tem a naturalidade da experiência humana, elas não ficam julgando com moralismo, isso, aquilo, outro. Elas simplesmente experienciam. Percebem que uma coisa é boa, outra não. Muitas vezes recebe direcionamento dos pais por um caminho ou outro, aí ela vai seguindo, mas ela sempre experiencia. Então não adianta você falar para uma criança, não faça isso, que é ruim. Ela vai ter que fazer, ela vai descobrir que é ruim e não faz mais. Porque a experiência é assim, percebem? E sem isso não há evolução, não há ascensão. Então, se nós associarmos culpa e castigo sempre com erro, meus amigos, nós vamos ficar andando em círculos na jornada evolutiva. E aí as encarnações ficam muito demoradas, né? Muito repetitivas, porque é exatamente isso que as trevas querem. Elas querem que a gente não saia daqui, que a gente fique perdido e repetindo enredos já conhecidos, ok? Então vamos fazer essa meditação agora para trabalhar essa questão em nós, removendo essas culpas e cascas e autocobranças, trazendo a energia do amor incondicional que possa levar esse processo de cura e uma energia também que nos abra para a experiência humana. Eu vou colocar a música para a gente começar, recomendando a todos que permaneçam tranquilos, não é? Respirando profundamente para se conectar com esse momento. Então vamos respirar. Fazendo com que a expiração seja mais longa do que a inspiração. Quando assim o fazemos, sinalizamos para o corpo físico de que desejamos relaxar, desejamos nos tranquilizar.
E esse processo facilita a expansão de nossas capacidades psíquicas e facilita também o movimento livre do pensamento. Então, respirando profundamente, permitindo que o corpo físico relaxe, possamos ficar assentados ou deitados, se desejarmos, com muita tranquilidade, apenas dando atenção à música e à direção que estamos dando a essa meditação. Sem expectativas, apenas no momento presente. E vamos nesse momento como que fazer um mergulho no tempo, lembrar com as forças do coração da época em que éramos crianças. Talvez tenhamos fotos guardadas que nos façam lembrar como éramos como criança. Essas imagens podem facilitar esse acesso. Então fazemos esse mergulho nesse momento, retornando no tempo. Naqueles dias em que tínhamos 4, 5 anos, 6 anos, ou então até mais pequeninos, com 2, 3 anos, quando estávamos aventurando-se na vida pelas primeiras vezes. Façamos apenas uma observação, como se estivéssemos testemunhando essa criança evoluindo e aprendendo e se desenvolvendo. Observemos como foi para nós o aprendizado de caminhar, aprender a andar. A criança simplesmente percebendo que o seu corpo físico vai crescendo, ela vai identificando pontos do corpo em que ela consegue contrair e relaxar a musculatura. É um aprendizado para ela. E assim ela vai explorando, começando engatinhando, com seu interesse pelas coisas, movimentando-se pela casa, até que ela consegue ficar de pé. Mas quando ela consegue ficar de pé, ela cai, porque ainda não aprendeu o equilíbrio. Imaginemo-nos então nesse momento, caindo e na sequência levantando. Pois as crianças não têm vergonha de errar. Aí elas levantam novamente e logo na sequência caem de novo. Pode ser que gere até dor. Aí elas choram. O papai ou a mamãe vêm acolher e aí ela passa. Ela passa e para de chorar. E muitas vezes é procurar outra coisa. Vou tentar outra coisa agora. Mas chega um dia em que ela consegue se levantar e projeta o corpo em movimento e consegue andar sem cair. Isso para ela é uma alegria. E todos se alegram nesse dia. Todos se alegram. Isso aconteceu na vida de cada um de nós. Talvez a primeira conquista do humano, aprender a andar e explorar a vida com autonomia. Perceba que, para que esse movimento se desse, simplesmente avançávamos para a próxima tentativa. Não havia parada para nos culpar porque caímos, nem perdíamos energia remoendo as nossas fraquezas.
Simplesmente tentávamos novamente, até o momento em que logramos o êxito de caminhar. E assim a criança segue na sua experiência, quando aprende as primeiras letras, quando permite, talvez mais adiante, aprender a andar de bicicleta quando um pouquinho mais velha. Aí talvez ela caia, até se machuque e chore, mas tenta de novo. Essa condição de abertura para a vida foi real para todos nós em um tempo de nossa encarnação. Até que um dia nos olhamos no espelho e começamos a construir uma máscara de quem nós éramos. Criar a personalidade e projetar nela expectativas. Muitas vezes expectativas que eram dos outros, não eram nossas. E tudo aquilo aglomerou em nós uma sensação de vergonha quando errávamos, de desejar não tentar de novo para não ter mais vergonha. E quando isso surgiu em nosso movimento experiencial, começamos também a identificar a culpa. Porque quando não correspondíamos à expectativa dos outros, sentíamos culpa. E essa emoção veio para nós. Cada um lida de uma maneira diferente, mas todos nós passamos por esse caminho. Da espontaneidade do aprendizado, das primeiras conquistas, até o tempo de encontrar os obstáculos do julgamento alheio, que em verdade era julgamento de si mesmo, da vergonha, da culpa. E mais à frente aprendemos que quem tem culpa será castigado. Isso está em nós, humanos dessa terra. Mas nós não somos humanos dessa terra. Estamos humanos dessa terra. Vamos buscar nesse momento a nossa verdadeira essência. Antes dessa experiência e antes de todas as experiências na matéria, éramos reflexos da própria fonte criadora. O princípio inteligente da vida é uma extensão de Deus. E como extensão de Deus, recolhe toda a potência da fonte. Tudo que é possível à fonte criadora é possível aos seus filhos em menor grau. Essa essência era uma essência perfeita e pura, e assim está preservada nos reinos imateriais da criação. Quem de fato somos nós agora, então? A personalidade humana cheia de marcas, cicatrizes e dores e crenças? Ou a essência divina que vibra nos planos superiores, inalterável na sua capacidade de amar e de refletir a perfeição de Deus? Percebamos que chega o momento em que somos convocados a retomar a espontaneidade da criança. Quando curamos todas as feridas da rejeição, do julgamento dos outros, quando encerramos a necessidade de que os outros confirmem-nos, elogiem a nossa vida, passamos a perceber que tudo isso é substituído pelo nosso alto amor. Que é quando você entende os seus limites e se acolhe. Não será sempre perfeito, pois nos planos da materialidade não há perfeição absoluta, mas você se acolhe na sua imperfeição.
possamos nesse momento olhar diante de um espelho, espelho da nossa alma. E ali vamos ver a nossa própria face refletida. Com os olhos abertos, da forma como a vida nos projetou na matéria, possamos dizer para esse que está diante do espelho: eu acolho a você, exatamente como você é hoje. Eu permito que você se expresse na sua naturalidade e possa tentar, experienciar, errar e tentar novamente. Eu permito esse movimento com naturalidade, pois eu me amo, eu me respeito, eu desejo para mim o melhor. Disponho o que os outros acham de mim, porque o julgamento dos outros é, em verdade, o julgamento deles próprios, projetados na vida. Ninguém nos conhece realmente. Eles conhecem apenas o que olham e o que julgam. A nossa essência não é conhecida pelos outros, mas pode ser conhecida por nós. Que possamos então ter este olhar diante do espelho de nossa alma que reflete a nós mesmos e sentir amor, sentir misericórdia, sentir indulgência, compreensão, acolhimento. Que possamos nesse momento buscar a conexão com o amor da fonte criadora, buscando todas as forças que a representam nessa terra, a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, o próprio Mestre, todas as entidades luminosas que já aprenderam o amor incondicional. Que elas possam, nesse momento, projetar ao nosso coração toda a força de amor da fonte criadora. Sintamos então essa energia que agora recebemos dos planos superiores. O amor muitas vezes é a expressão de um raio cósmico que opera na frequência da cor rosa. Possamos imaginar então essa frequência de luz rosa projetada no nosso coração. Acolhamos essa força e vamos deixar com que ela dissolva todas as culpas, todas as feridas, todos os dias em que nos julgamos, em que sentimos vergonha, em que nos culpamos, e os dias em que nos castigamos por termos errado. Que isso possa se dissolver nesse momento. Dissolvendo também agora com a força do raio azul, que é a expressão da lei divina, da fé e da vontade criadora, dissolvendo todas as crenças que nos foram ensinadas de que nós éramos filhos do pecado, de que nós éramos inferiores, exilados, sofredores de outras vidas, crenças que nos diziam que estávamos aqui para pagar, para sofrer, e que carregávamos muitas culpas de outras vidas. Permitamos que essas crenças sejam dissolvidas. Muitos podem pensar: mas e os erros de outras vidas? Não foram reais? Apenas nós saberemos. A crença de que o passado foi ruim é crença. Você não sabe mesmo como foi seu passado. Pode ter sido muito bom. Pode ter tido muitos acertos.
Você não sabe porque a lei não permite que o seu corpo registre a memória do passado experiencial. Então elimine a crença de que o teu passado foi ruim e apenas acolha o que flui ao teu coração. Pois o coração sabe a verdade, e a verdade não precisa de crenças. Sintamos então a verdade do que nós somos e permitamos que o amor integre todas as partes do nosso ser. Respirando profundamente para que essa energia se assente, nos deixe mais leves e desfaça todas as criações de culpa, de autossofrimento, de autossabotagem e de dor que atraímos para a nossa vida. Que tudo isso seja desfeito mediante o impulso harmônico da própria fonte criadora. Dirigindo a atenção ao coração, que reflete essa luz rosa, vamos expandir essa luz em 3 pulsos, até formar uma grande esfera que nos envolve, dissolvendo todas as determinações de dor auto-infligida que criamos para nós mesmos. Respirando então em 3. Imaginando essa luz se expandindo no coração. 2. Ela vai ficando mais forte. 1. Ativando um pulso de luz rosa que envolve todo o nosso ser, dissolve culpas, mágoas, dores e determinações de sofrimento. Sintamos agora envolvidos por uma grande esfera de luz rosa, que é a expressão do amor da fonte, que vai dissolver todas as culpas, crenças, dores que não nos pertencem. E possamos dizer a nós mesmos no espelho da alma: eu me amo, me acolho como sou e permito tentar novamente para acertar ou apenas para aprender algo novo. Permito-me viver como uma criança que se alegra pela vida a cada dia e simplesmente dá os próximos passos. Sei que no final de minha jornada está a própria fonte criadora, na sua perfeição e no seu amor sem limites, e para isso me direciono. Deixo de lado o julgamento dos outros e passo a olhar apenas pela minha consciência. E olho para o espelho de minha alma e sorrio, pois eu sou íntegro e sou reflexo da perfeição de Deus. Que essas palavras ressoem profundamente em nossas almas, conduzindo alto perdão, que nos torna mais fortes e nos ajuda a caminhar com mais segurança, para cumprirmos o que Jesus nos solicitou nessa vida. Vá, experiencie a vida, ame, doe-se, ame-se a si mesmo e retorne. Retorne à casa do Pai. Ok, respirando então, agradecendo toda essa presença de forças luminosas que estiveram conosco, a luz do alto, o amor incondicional da fonte. Retornando a esse momento presente, simplesmente agradecendo, sem julgar todos os movimentos da meditação, simplesmente deixando que aquilo reverbere em nossa alma e leve-nos à cura. Ok. Ok, amigos. Muito obrigado então pela presença de todos. Agradecemos
vocês terem ficado aqui. Esse evangelho foi mais breve, mas muito profundo, né? Sentimos aí muita presença das forças de Jesus, das forças de Maria de Nazaré, estiveram muito presentes, né? Para sustentar essa meditação. E sempre que vocês tiverem necessidade, tá com o coração oprimido, tá se sentindo mal porque errou, porque fez isso, porque não está conseguindo resolver uma questão na sua vida, volta aqui no vídeo, faz a meditação e deixa ser dissolvida essa carga. Deixa ser dissolvida essas dores e perturbações para que a gente possa refletir melhor o impulso de amor da fonte criadora. Porque assim, meus amigos, a gente caminha com muito mais facilidade. É isso que Jesus queria de todos nós. É isso que é a verdade da lei para nós, ok? Muita paz a todos, agradecemos pela presença de vocês hoje, desejamos que tenham uma abençoada noite de domingo e uma abençoada semana. Nós teremos nessa semana palestra, que eu acho que será com a Silvia de Barreto, salvo engano da minha memória, mas precisamos conferir. De toda forma, terá a palestra na terça-feira e na quinta-feira teremos os estudos do livro Pão Nosso, ok? Muita paz, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e nos ajude a caminhar nesse processo de amor, de perdão, direcionado a nós mesmos, para que a nossa vida flua com mais profundidade, ok? Muita paz. Obrigado.